Fala, Deus, se alegra, atenta teu mandar. Graças a Deus. Deus poderoso. Graças a Deus. Meus irmãos, já faz alguns dias que a gente não transmite, mas hoje veio ao meu coração transmitir, mesmo porque tem alguns irmãos que sempre estão conosco aqui, que hoje não estão, por motivo justificável e justificado, e que provavelmente estarão assistindo. Muito bem, vamos lá, vamos à poderosa palavra de Deus. Eu pergunto antes: quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Vamos mudar. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão para eu ver. Temos um ali, 2, 3, 4 pessoas só? Tá, então, dos irmãos que são batizados com o Espírito Santo, quantos falam em línguas estranhas? Levanta a mão para eu ver. Muito bem. Nem todos levantaram as mãos aí. Ok. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa habilidade espiritual, que na verdade nada mais é do que um exercício de fé, de falar em línguas estranhas, a glossolalia. Irmãos, vamos lá, para a gente se orientar, vamos abrir nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Tem muita coisa para a gente falar sobre o dom de variedade de línguas estranhas, sobre as línguas estranhas especificamente, meus irmãos, mas nós vamos abordar apenas uma ou duas vertentes desse assunto essa noite, porque não dá tempo da gente considerar todas as vertentes desse assunto, que dentro dos dons espirituais é, sem dúvida nenhuma, um dos mais, como a gente poderia dizer, explanados pela própria palavra de Deus. Muito bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 e também no verso de número 14, onde a Bíblia diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos ler novamente? A Bíblia nos diz: porque se eu orar isso em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos começar, irmãos, por esta expressão que o apóstolo Paulo usou para falar à igreja de Corinto. Observe no capítulo de número 14, ele vai tratar tanto o dom de profecia quanto o dom de falar em línguas estranhas, ou língua estranha, conforme está no versículo, né, sem essa língua estranha. Paulo vai tratar esse assunto aqui no capítulo 14, inclusive falando sobre a ordem do culto, como as pessoas que falam em língua estranha devem falar no culto, né? Quando acontecer de ter várias pessoas no culto manifestando esse dom, como deve acontecer, para ter ordem, ter interpretação e etc, etc, etc. Mas no versículo 14, irmãos, é interessante que Paulo ele não fala sobre o falar em língua estranha. E antes de eu continuar, uma outra coisa que é muito importante os irmãos deixarem marcado na vossa cabeça, no vosso coração, é o seguinte: não, vamos por esse caminho, senão eu vou me perder no raciocínio, depois eu volto. No capítulo 14, no verso 14, irmãos, o que Paulo vai falar? Ele não fala especificamente sobre o falar, mas ele fala sobre o orar. E no capítulo 14 ele vai colocar 3 coisas que se pode fazer usando língua estranha: falar em língua estranha, orar em língua estranha e cantar em língua estranha. Cantar em espírito, ele fala um pouquinho mais para frente. Capítulo 14 vai abordar esses 3 assuntos, está todas as referências aqui, no meio do caminho a gente vai lendo aqui. Falar em língua estranha, que é o que acontece no culto.
orar em língua estranha, está sendo abordado aqui no versículo 14, e cantar em língua estranha, que ele usa a expressão cantar em espírito ou no espírito, que teoricamente é a mesma coisa. Irmãos, teologicamente, não teoricamente. Irmãos, uma coisa também importante considerar antes da gente entrar no espiritual aqui, é que o capítulo 14, ele é diferente de Atos capítulo 2. Por quê? Atos capítulo 2, nós vamos ter o que a teologia, nós não estamos teologizando aqui, só para os irmãos terem um parâmetro. A teologia chama de xenoglossia. Xenoglossia. O que é xenoglossia? Não é falar em línguas estranhas, é falar em línguas estrangeiras. E lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, eles não tiveram a glossolalia, eles tiveram a xenoglossia, que é falar em línguas estrangeiras, as línguas das nações que estavam por ali, né? Tanto que a Bíblia cita lá em Atos capítulo 2 os vários idiomas que estavam representados pelos povos ali: partos, medos, elamitas, mesopotâmios, os próprios judeus, capadócios e outras nações que poderiam estar ali representadas. E quando os discípulos recebem lá em Atos 2 a presença, né, o batismo no Espírito Santo, foi visto aquelas línguas de fogo, línguas como de fogo, repartidas, etc. e tal, a Bíblia diz que eles começam a falar não em língua estranha, não em glossolalia, mas nas línguas estrangeiras. E as pessoas que estavam por ali os ouviam falando e diziam: como é que essas pessoas, sendo indoutas, falam a minha língua tão perfeitamente? Certo? Esse é uma das vertentes do batismo, do dom da língua. Não vamos misturar. É uma das vertentes do dom de línguas estranhas, que é falar nas línguas estrangeiras. E isso é totalmente possível. A gente tem uma série de testemunhos no nosso meio aí, de pessoas de outras nacionalidades que inclusive se converteram ouvindo alguém falar em japonês, ouvindo alguém falar em alemão, sem a pessoa saber uma palavra de alemão, nem de japonês, nem de chinês, e Deus usar a pessoa e entregar a mensagem, né? Então Deus faz. Capítulo 14, irmãos, há algo diferente acontecendo, porque Paulo, ele não trata aqui da xenoglossia, ele fala da glossolalia. O que é glossolalia? Línguas estranhas totalmente ininterpretáveis, a não ser pelo próprio dom espiritual da interpretação de línguas. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Capítulo 2 de Atos, línguas estrangeiras. Então alguém está ouvindo e interpreta, qualquer pessoa, sendo crente ou não. Capítulo 14 de 1 Coríntios, uma manifestação de línguas estranhas, em que o único jeito de ter interpretação é através do dom espiritual de interpretação de línguas. Tudo bem até aí, irmãos? Mas vamos lá. O que eu quero falar para os irmãos, vamos entrar no espiritual aqui. No capítulo 14, verso 14, conforme a gente já citou, peço que vocês prestem muita atenção, irmão. Não deixe a cabeça devagar, aí pelo celular, né, pelas internet da vida, porque é noite para Jesus dar dom de línguas estranhas, para alguém que está aqui e para alguém que vai nos assistir também, ou esteja nos assistindo. Paulo disse para a igreja assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Aí alguém me pergunta: pastor Marcos, o que é orar bem? E alguém vai me dizer o seguinte, irmãos, que orar bem é orar com palavras rebuscadas. Orar bem é orar não errando a língua portuguesa. Orar bem é orar, é o que as pessoas vão dizer, é orar com a cabeça totalmente focada no céu, sem devagar para lá e para cá, sem titubear em dois pensamentos. Mas, irmãos, orar bem segundo a Bíblia não é nada disso. E eu vou dar alguns exemplos aqui de orações que foram muito bem feitas dentro da palavra de Deus, sem serem línguas estranhas, mas o processo necessário para alcançar isso aí. Graças a Deus, chegando mais jovens, coisa boa. Orar bem, o que é orar bem? Guarda bem isso, eu vou pedir inclusive para você repetir, para você memorizar. Diga assim: orar bem é quando eu consigo orar sintonizado com o desejo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Olha só, eu vou dar para vocês alguns exemplos dentro da palavra de Deus, pelo menos dois, e vocês vão ver que uma dessas orações foi feita uma oração muito bem feita,
mas resultado de um momento de pressão extrema. E só que é uma oração que tem uma série de erros científicos. Me ocorre um outro termo para usar aqui. Como erros científicos, a oração que Josué fez, irmãos, quando ele estava lutando com os amorreus, liderando o povo de Israel, ele orou dizendo o seguinte: sol, de repente, eu nem me lembro exatamente dos lugares, ele fala do vale de Ajalon, né? Lua e tal. Ele fala: lua, para ali, sol, para colar. Só que hoje nós temos a informação que nos vem através de todo o conhecimento científico, é que a Terra está girando, certo? A Terra gira em torno do seu próprio eixo, e é claro, o Sol, a Lua também estão fazendo esse movimento, mas enquanto a Terra vai girando, irmãos, existe esse processo de noite. Então, quando Josué orou assim: Sol, para, Lua, para, ele orou certo? Não. Mas ele orou bem. Por quê? Porque ele conseguiu orar conforme o desejo de Deus. Vocês estão entendendo o mistério, irmão? Orar bem não é orar certo na língua portuguesa, não é orar certo segundo a ciência, não é orar certo segundo a poesia. Orar bem é orar conforme o coração de Deus. Mas para alcançar isso daí, irmãos, os processos são difíceis. Observe que Josué estava liderando o povo de Israel em uma grande batalha. O momento era de alegria, de fogueira, churrasco, festa. Não, irmão. O momento era de extrema pressão, e com o coração apertado, com o coração preocupado em ver o seu povo ali em batalha, Josué consegue fazer uma oração sintonizada com o coração de Deus pela fé, e aí Deus o atende. Então, para orar bem, nós precisamos de três coisas: ou passar por muita pressão, ou ser exercitado durante muito tempo. Vou dar um exemplo: orações que foram feitas, muito bem feitas, sem ainda o auxílio da língua estranha. A outra oração, esse texto que eu acabei de citar, Josué, está no capítulo 10 de Josué, versículos 12 e 13. Depois nós temos uma outra pessoa que fez uma oração muito boa, está no livro 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10, que é a nossa tão conhecida Ana. Irmãos, Ana, ela queria o quê? Eu vou perguntar para os irmãos: quem acertava ganhar uma pizza do irmão Geiso? Irmãos, quantos anos Ana orou pedindo um filho? Olha lá, está devendo uma pizza com arroz. Irmãos, em torno, uma arroz foi em cima ali, em torno de 25 anos. Durante 25 anos a oração dela foi: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Penina irritava, ficava brava: Senhor, mata essa treva aí. Não está na Bíblia, mas eu imagino, né? E me dá um filho. Mas não, irmãos, não teve filho durante 25 anos. Até o dia que Ana com o coração, depois de 25 anos de pressão, 25 anos de sofrimento, irmãos, Ana chega diante do Senhor com o coração quebrantado. Ela não faz oração de mãos levantadas, com a cabeça erguida, né? Ela faz oração balbuciando, mexendo apenas os lábios. Tanto que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Sacerdote sem discernimento é o caso certo. Achou que a mulher estava bêbada, mas a mulher estava fazendo a oração perfeita. Mas quantos anos ela precisou para alcançar o livro do coração de Deus? 25. Agora eu te pergunto, querido, você quer passar 25 anos de luta para você conseguir orar bem? Não. E o Senhor nos dá um caminho dentro da palavra, irmãos. Está aqui, revelado aqui. As coisas de Deus são simples assim, irmãos. Basta a gente querer e aceitar. Está aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vou ler de novo, capítulo 14, verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Por que, irmãos, que as línguas estranhas têm desaparecido do meio da igreja? O adversário, você pensa que o adversário não sabe tanto de prejuízo que existe no mundo espiritual quando um crente, quando a Bíblia diz assim, ó, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Irmãos, não é essas orações que muitas vezes a gente faz, maculado, irmãos, com as nossas emoções, maculados com as nossas preocupações e as nossas ideologias e conceitos. Não, é aquela oração que a gente faz sem entender nada, que a gente está orando e de repente vem a língua estranha e a gente começa a clamar em língua estranha. E quando eu
oração, eu estou falando de atitude de oração mesmo. É lá no quarto de casa, é no volante do carro, é lá na pia da cozinha, é lá no banheiro sozinho, é no culto, você e Deus. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus. Aqui, ó. Vamos ler. Capítulo 14, verso 2. Põe aí. Já passa a palavra aí. Capítulo 14, verso 2. Porque o que fala língua estranha, em língua desconhecida, está o texto, né? Não fala aos homens, senão a Deus. Guarda aí, crente. Quando você fala em língua estranha, você está falando para quem? A Deus. É bíblico. Quem fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Pastor, que língua que é essa? É a língua dos anjos? Não, irmãos. Língua estranha é uma manifestação de fé. Como assim manifestação de fé? Você deixa a língua enrolar e crê que Deus está entendendo. E Deus está, porque você está orando pela fé. É aí que está o grande lance do negócio. Orar bem. Vocês estão entendendo isso? Olha só, vamos para frente aqui. Me perdi um pouco no raciocínio. Depois nós vamos ler outros versículos aqui. Irmãos, como eu dizia, o adversário tem investido pesadamente para tirar dos nossos lábios, do nosso posicionamento de fé, esta ferramenta poderosa na palavra. Ah, pastor, mas está dizendo aqui no próprio texto que quem fala quem profetiza é maior do que quem fala em línguas estranhas. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aí, não está fazendo comparação de igualdade, não de tamanho. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que aquele que profetiza exercita sobre o povo uma influência maior, porque claro, quem profetiza vai profetizar de maneira que a pessoa entenda, e o que fala em língua estranha, quem está entendendo é só Deus. Por isso que quem fala em língua estranha só edifica a si próprio. Então isso que Paulo quis dizer. Mas veja só, irmãos, o adversário tem investido por quê? Porque ele sabe que se ele tirar dos teus lábios, se ele tirar do teu coração a coragem de exercitar fé para orar em língua estranha, para falar em língua estranha dentro da tua casa, em qualquer lugar que seja, o que acontece? Você para de falar a Deus. Só que a Bíblia diz que quando você fala, quando você ora em língua estranha, você está fazendo o quê? Orando bem. Deixa eu contar um testemunho aqui, depois nós vamos mergulhando aqui, conforme Deus conceder graça. Se o assunto terminar antes, nós vamos orar, para Deus dar língua estranha para o povo aqui. Batiza o Espírito Santo. Irmãos, eu ouvi um testemunho de uma irmã, não sei de qual país, que ela teve um arrebatamento de sentidos, nessa visão que ela teve, esse arrebatamento de sentidos, ela vislumbrou a pessoa do próprio Jesus, totalmente em glória. E ela disse que ouviu a voz de Jesus sem que Jesus mexesse os lábios, porque ela só via o rosto em glória, né? E não houve som audível, ela fala nessa visão, mas quando ela se encontra com Jesus, Jesus começa a falar com ela de maneira que ela compreendia perfeitamente. E o Senhor disse para ela o seguinte: eu te trouxe aqui para te mostrar, porque ela era uma crente de uma denominação tradicional que não cria no batismo com o Espírito Santo e no dom das línguas estranhas, da variedade de línguas estranhas. E o Senhor lhe trouxe, porque era uma mulher de muita oração, o Senhor lhe trouxe essa revelação dizendo o seguinte: eu lhe trouxe aqui para lhe revelar o que acontece quando os meus servos oram em línguas estranhas. E ela falou: mas Senhor, como assim línguas estranhas? Eu aprendi na minha igreja, na minha denominação, que esse dom acabou com os apóstolos. E aí o Senhor lhe mostra dentro da palavra, até esqueci o versículo que ela usa ali para referenciar isso, lhe mostra que os dons não haviam cessado, mas que continuavam. E aí o Senhor disse o seguinte: eu vou te mostrar o que acontece nesse exato momento. E disse que os céus se descortinaram, irmãos, e ela viu, de repente apareceu diante dela uma irmã em algum lugarzinho dentro da China, num lugar bem pobre, mas a irmã ajoelhada no cantinho, orando, e ela era chinesa, mas ela começa na sua oração a falar em línguas estranhas, e a irmã conversando com Jesus, discerniu aqui, percebeu, não é mais chinês, é línguas estranhas. Só que quando ela começa a orar línguas estranhas
sem entender o que estava orando, e a Bíblia diz que ela começou naquele momento a orar bem, o que aconteceu? O Senhor mostra em outro lugar, um grupo de jovens caminhando para uma armadilha muito grande, onde alguns morreriam, e enquanto ela orava, um domo de glória foi colocado sobre aqueles jovens, e os jovens passaram por uma situação qualquer, que eu não sei dizer qual, sem nenhum tipo de dano. Por quê? Porque a irmã, sem saber, estava orando bem. Irmãos, por que eu achei interessante e quis falar isso para a igreja? Nós temos enterrado esse dom. A igreja de Cristo, infelizmente, tem aberto mão de fazer uso dessa ferramenta. Muitos deles não falam mais línguas estranhas, foram batizados com o Espírito Santo, mas enfiaram na cabeça esse negócio. Não, para eu conseguir soltar a língua estranha, eu vi um pastor falando hoje isso, uma amiga, eu fiquei escandalizado. Ele foi dar bronca de uma jovem empolgada lá, que também falta de ensino, né? Chega na igreja dos outros, vai querer dar bronca na igreja dos outros. Aí a menina deu uma bronca no povo lá. Vocês parecem que estão tudo morto, adora a Deus, sei lá. Se você é filho, adora como filho. Até com umas palavras bonitas, mas foi muito dura. Aí veio o pastor para defender a igreja, está certo. Só que ele foi infeliz numa coisa que ele disse. Ele disse o seguinte: aqui só tem adorador, que é perfeito. Eu já fiz isso com alguém aqui também. Alguém veio falar que aqui não tinha adorador. Eu falei: não, irmão, sabe, aqui só tem adorador. Aqui, nesse púlpito. Foi misericórdia, você vai falar da igreja dos outros? Vai falar da igreja dos outros para lá, deles para lá, né? Não a nossa. Irmãos, mas o pastor foi defender a igreja e de repente ele falou assim: ó, me desculpa, mas eu só consigo adorar depois que sinto a presença. Se eu não sentir a presença, eu não adoro. Eu falei: rapaz, era melhor você ficar quieto. Porque nós não adoramos, irmãos, porque sentimos. Nós adoramos porque cremos. Nós damos glórias a Deus não é porque a gente sente, é porque a gente crê. Quantas vezes a gente vem para um culto como esse, não é porque a gente sente que tem que vir, não, irmão. É porque a gente crê que precisa da palavra, precisa da comunhão, precisa da presença, precisa do que Deus faz no meio. Se a gente fosse esperar sentir, muitas vezes a gente não sairia de casa, porque só o que o corpo sente é a vontade de sentar no sofá, entrar na caixa do nada e ficar lá. E só sair da caixa do nada quando a esposa chegasse, né, com um pratão de janta bem gostoso. Aí você sai da caixa do nada e vai jantar. Sempre tem que ter comida. Ah, mas cara, irmão, duas coisas que crente gosta muito: é dormir e comer. E a outra principal, né, é dar glória. Mas guarda essa palavra, irmãos do Jardim Rodrigo, irmãos que porventura nos ouçam. Guarde esse segredo. As línguas estranhas são uma ferramenta poderosa na mão da igreja, otorgada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia está dizendo: quando eu oro em línguas estranhas, eu oro bem. Orar bem, eu estou dizendo aqui, não é falar bonito, irmão. Orar bem não é citar regras de teologia, não é citar versículos de cor. Orar bem é orar sintonizado com o coração de Deus, com a vontade de Deus. E às vezes, quando você abre os seus lábios em línguas estranhas, você pode não estar orando por ninguém aqui, mas sem você perceber, a tua oração está operando na vida de alguém lá na Rússia, lá na Ucrânia, lá em Brasília, lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, lá na China. A grande verdade é que nós não sabemos o poder que há na ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente quando ele larga de travar a sua língua. Ah, pastor, mas e se for Satanás? Eu vou crente, peraí. E se for diabo influenciando? For crente? Você é crente em quem? Em Jesus ou no Timoso, no Lúcio? Se você crê em Jesus, você precisa crer que quem dirige a tua vida, quem dirige os teus caminhos, quem dirige a tua boca, quem dirige o teu linguajar, quem dirige o teu agir, quem dirige o teu assentar, o teu levantar, é o Senhor Jesus. Você precisa crer nisso.
Eu estou falando não aos homens agora, mas agora eu estou falando a Deus. Que coisa gloriosa é essa, né? Quando sai uma língua estando do nosso lado, eu estou falando com o Criador. Por isso que o adversário luta, irmãos, lança dúvida, lança medo, lança vergonha, lança esses teologismos macabros que entram na igreja aí. Eu ouvi alguém falando uma vez, eu para soltar a língua estranha, eu tenho que pelo menos me derramar 40 minutos. Eu falei, pois é, rapaz. Então você não entendeu o mistério. Você lembra do testemunho que eu contei alguns dias atrás aqui, irmãos? Do pastor que foi visitar um país na África e dirigido de um lugar para outro. Os pastores falaram para ele, muita vigilância. E lá, nós temos visto, irmãos, eu vi, cansei de ver nos vídeos na internet aí, um negócio feito lá, parece de sapê, né, um bonecão, e o negócio dança e roda. E eu falava, meu Deus, como é que o camarada aguenta ficar ali debaixo daquele negócio? Até que um dia alguém falou para mim, não, pastor Marcos, não tem nada debaixo desse negócio. Eu falei, como assim não tem nada? Eu falei, não tem nada, isso é uma manifestação maligna por causa do nível de feitiçaria que tem lá. Irmãos, e até que um pastor que tem na internet, um negrão, lá daquelas, vou falar negrão agora, né? Daqui a pouco o AM manda prender o Marcos Pires, que eu falei negrão aqui. Satanás, Jesus vai te pegar, cara. Irmãos, eu vi um pastor um pouquinho mais escurinho assim que eu, mas ele falando na rede o seguinte, inclusive lá de um dos países africanos. Falei, meus irmãos, vocês acham que isso daqui tem alguém dentro? Eu vou mostrar para vocês. Aí ele mostrou a preparação, irmãos. O negócio é um pau no meio assim, um monte de coisa de árvore, né, de folha seca, lá não sei como chama aquilo, parece sapê. E fica aquele negócio assim, fica uma coisa assim, né, tal. Aí eles fazem uns feitiços, gostam umas pingas lá e falam umas palavras, irmão. Daqui a pouco o negócio levanta e gira e começa a correr. Corre, você vê assim, ó, como se fosse um joelho dobrando assim, dobrando. Aí você vê um negócio aqui, mas hoje na internet, irmãos, eu vi isso aí antes ainda do advento da IA. A IA não estava produzindo vídeos ainda do jeito que está hoje, que hoje você não sabe mais o que é real não, quase, né? Ainda dá para perceber. Mas eu vi que, fora outras coisas que a gente viu, né? As coisas que se fazem de feitiçaria na África, o Brasil não passa nem perto, graças a Deus. Só que se a igreja não voltar a usar a ferramenta de língua estranha, e orar bem, clamar por essa nação, pelos três poderes desse país, pela vida política, pelos políticos, orar pela nossa família, orar pela igreja do Brasil, de Cristo no Brasil, sabe o que vai acontecer, irmãos? Toda essa imundícia iria acabar tomando conta do Brasil. Porque vocês estão vendo aí, né, como é que está? Banditismo solto, uma injustiça absurda nesse país. Por quê? Porque a igreja está mais preocupada em maratonar a série da TV. A igreja está mais preocupada em nada contra, mas eu estou falando assim, nós estamos trocando as prioridades. Eu não vim aqui para falar contra quem assistiu, eu vim aqui para falar a favor da igreja que tem a mão, a ferramenta nas mãos e não tem usado. Às vezes a igreja prefere, em vez de abrir os lábios para orar bem, orar para abrir a boca para criticar os obreiros, para criticar as irmãs, criticar os jovens. Esses dias mesmo eu soube de alguma crítica que alguém fez aqui a outra pessoa aqui dentro da igreja. E a pessoa aponta a pessoa a dizer, isso daí é crente, não. E a pessoa ouvir e vir falar comigo, pastor, acho que eu não vou ficar mais aqui, porque a pessoa falou que eu não sou crente, pastor, ele não sabe da minha situação. Eu falei, não, fica aí, paz de Deus, fica aí. Porque se fosse dar ouvido a tudo que já falaram de mim aqui no jardim, em torno do Jardim Rodrigo, irmãos, eu já estava nem no Brasil, estava mais, tinha escondido, sei aonde é. Mas, como diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Terminando o testemunho, para a gente ler os textos. Olha, meu Deus, como que é a hora de você? Para a gente ler alguns textos aqui e correr. Olha só, irmãos. Eu contei para os irmãos, esse irmão pegou o carro, saiu, e os pastores falaram, cuidado, porque os feiticeiros aqui são capazes, isso aí parece história de carochinha, né? Mas, inclusive, transmitindo alguém vai até ridicularizar, mas eu vou falar. Os feiticeiros são capazes de, em transe,
voar. E o camarada, ele estava dirigindo, o pastor dirigindo o carro dele, indo de uma cidade para outra, de um vilarejo para outro, altas horas da noite, aquelas estradas totalmente escuras, sem luz, só a luz das estrelas e da lua, e de repente ele ouve em cima do carro. Quando ele ouviu, na hora o Espírito de Deus bradou nele assim: clame, ore em línguas estranhas. Ele nem parou para perguntar o que era, continuou dirigindo e soltou a língua estranha na hora. E se você se inscreve? Eu preciso de 40 minutos para entrar no salvação. Ia morrer, porque ele estava dirigindo e começou para estar no estranho, um pouco arrepiando tudo, o cabelo chegou a levantar, que ele sabia que ia enfrentar um terrível. E nisso, irmãos, aquela pessoa pulou em cima do capô, com as mãos grudadas em cima do teto do carro, e olhando para dentro do carro, rangendo, a barba caindo, e os olhos assim, os olhos totalmente virados para cima, e ele percebia por causa da luz do painel, deu para ver a luz do rosto da pessoa, e imagina, irmãos, aquele moço escurinho assim, que tem o pastor Marco, grande, com aquela cara endemoniada, rangendo, a barba caindo, e olhava, só que ele olhava dentro do carro assim, olhava e o irmão dirigindo, língua estranha. Sabe o que aconteceu? O camarada pulou de volta para cima e de repente houve silêncio. O irmão disse que não quis nem saber de olhar para trás, enfiou o pé no carro e clamando em línguas estranhas. Por quê? Porque ele orou bem. Agora, num momento de batalha como esse, meus irmãos, eu sei que essa mensagem, essa meditação vai gerar dúvida no coração dos irmãos. Mas, irmãos, leiam a palavra de Deus é verdade. Leiam o que está escrito. Leiam o que está escrito. Vocês não precisam crer em mim, creiam na palavra dele. Leiam a Bíblia. Vocês vão ver aqui no texto, é só ler com calma e não ler com filtros, esses filtros malignos que o inimigo tem lançado aí, filtros de dúvida, de incredulidade, de teologismos miseráveis e malignos que têm sido lançados no nosso meio. Leia a palavra com o coração aberto, com a simplicidade de uma criança. É isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus disse: se vocês não receberem o reino de Deus como uma dessas crianças, de maneira nenhuma vocês verão a glória. Para crermos nas coisas de Deus, muitas vezes tem que ser como uma criança, coração simples. Ali, onde vai ter o direito para a sua fala. Aonde a tua oração pode chegar? Você não sabe. É por isso que a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, verso 16: muito pode a oração de um justo. Irmãos, eu quero orar bem em língua portuguesa, na minha língua. Quem sabe, se Deus permitir, em inglês, em espanhol. Quem sabe um dia até em francês. Mas enquanto eu não consigo isso, eu quero orar bem em língua portuguesa. Só que eu sei que para eu orar bem, eu vou ter que passar processos, irmãos. Para eu orar com o meu entendimento, eu vou ter que passar por um processo de dor, de sofrimento, que talvez eu não tenha nem forças para passar. Aí Deus me dá essa ferramenta. Marcos, na tua simplicidade, o inimigo não vai saber, porque o diabo aprova. Pastor, mas você não entende, como é que você me prova que o inimigo não sabe que eu oro em línguas estranhas? Porque a própria Bíblia diz: o diabo não sabe as coisas que são de Deus. Está lá no livro de Mateus, se não me engano. O diabo não sabe as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Então, quando você ora em língua estranha, ele ele chega pertinho, o mais perto que ele pode, porque do lado, ao redor do anjo, né? Ele chega e fica assuntando. Não pode estar falando em língua estranha, o anjo está ali, ele está aqui assuntando. Deixa eu ver se eu consigo interpretar. Não tem jeito, irmãos. Aí quando não tem jeito, o que ele pode fazer? Não pode fazer nada, ele não sabe que você orou, mas lá no céu o papai está registrando tudo. Por causa dessa oração aqui, eu vou salvar a vida do fulano de tal, lá no país da Suécia. Pastor, você não está exagerando? Não, irmãos. Eu estou falando é pouco ainda, porque eu não sei até onde pode ir o efeito de uma oração bem feita usando as ferramentas da fé. Por isso que a Bíblia diz assim, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando você faz uso das ferramentas da fé,
Irmãos, a Bíblia está dizendo que você destrói fortalezas. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar para falar aos irmãos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu vou ler alguns versículos e vou terminar. Então, sim, solta. Tem um cantor evangélico que ele canta em línguas estranhas. Eu acho que o pastor até já deve ter ouvido. Acho que é Júlio César, se eu não me engano, o nome dele. Ele tinha um hino e falava sobre arrebatamento. Que ele cantava, a maior parte do hino ele cantava em línguas estranhas. Eu achava tão estranho que falava assim: uma pessoa vai cantar no playback, vai imitar línguas estranhas, vai cantar que nem ele está cantando. Eu tinha essa dúvida. Aí, irmãos, aí já entra a questão do discernimento. Tem coisas. É aquilo que nós acabamos de falar. O que o texto está dizendo? Quem fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Então, quando eu falo línguas estranhas, se eu vou falar um monte de línguas estranhas aqui, eu tenho que interpretar. A própria Bíblia está dizendo: se você receber um monte de línguas estranhas no meio do povo, o que a Bíblia está dizendo? Busque também o dom de interpretação para que a igreja, o povo, tenha discernimento, seja abençoado. Edificação, essa é a palavra. Para que a igreja seja edificada. Então, irmãos, eu gravar em línguas estranhas, aí eu diria que não vai frutificar. É que nem eu parar na frente dos irmãos aqui e ficar 40 minutos orando em mistério. Aí os irmãos vão falar: o pastor Marcos, alguns vão falar, o pastor Marcos está espiritual, e outros vão falar: que meninice lascada, né? Oi? Não, mas é verdade. Agora, o que acontece? A igreja vai ser edificada se você ficar meia hora falando em estranho aqui? Não vai. Então, por isso, só vou edificar a mim mesmo, mas a igreja não recebe edificação. Por isso que esse negócio de parar de pregar e ficar é bonito, o povo vai no oba-oba, é que nem cantar. Mas o que edifica é a palavra revelada. Agora, o que eu estou passando para a igreja, irmãos, quando você for orar, faça uso desta ferramenta. Não trave as línguas estranhas. Agora, vamos falar. A irmã Cláudia tocou num ponto bom, eu vou até tocar nesse ponto aqui. Eu marquei aqui, irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... dá uns 20 versículos para ler, não vai dar tempo que a hora já foi. Então nós vamos parar aqui. Capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Presta atenção aí. Paulo está falando aqui de orar em línguas estranhas, tá? Ou em língua estranha. Glossolalia, não a xenoglossia. Glossolalia, que é língua estranha, que só tem interpretação se for pelo dom de interpretação de espírito. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. O que é orar com o entendimento? É quando o meu cérebro trabalha para orar, ou seja, eu penso nas palavras e eu falo. Daí eu oro: Senhor eterno, Pai querido. E assim, estou orando com entendimento. Jesus, guarda minha filha, guarda minha esposa, guarda meus filhos, meus netos, minha nora, minha mãe, minhas irmãs. Guarda-me a mim. Senhor, me abençoa no meu trabalho, abençoa os meus companheiros de ministério, abençoa a tua igreja. Estou orando com entendimento, porque o meu entendimento está dizendo o que minha boca tem que falar. Mas quando eu oro em espírito, meu entendimento fica infrutífero, porque eu não entendo nada. Só que eu estou falando, orando bem, porque eu estou orando, falando diretamente comigo, de maneira que Deus vai chegar, receber a oração e vai operar. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui, que eu já estou vendo alguns irmãos já perderam a atenção aí. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Missionário Abigail canta maravilhosamente bem com entendimento e também com o espírito, que é espiritual. Mas quando a Bíblia, assim como a irmã Thalita, assim como a irmã Nathalie, assim como a irmã Ana, assim como a irmã Júlia, assim como as irmãs de liberação, assim como o pastor Paulo, o pastor Daniel, o presidente Gonçalo, todo mundo canta aqui. Até eu dou umas notinhas de vez em quando. Irmãos, nós somos espirituais. Só quando a Bíblia está falando assim, cantarei com o espírito, está falando de cantar em línguas estranhas. Uma manifestação que a gente não vê mais. Quantos aqui já viram alguém cantar no espírito no meio do corpo? A irmã Rose,
irmã Sandra, irmã Júlia, irmã Cláudia. Irmãos, eu já vi pessoas cantando no Espírito quando eu era molecão, que eu tinha um coração duro para lascar, que eu era um jovem, estava aprendendo ainda as coisas de Deus, bem no comecinho, ainda estou aprendendo sempre, mas naquela época, bem no começo, mas irmãos, eu lembro como jovem, com a cabeça cheia de coisa, queria namorar, não conhecia a Abigail, passava longe de conhecer a missionária Abigail, eu queria namorar, ia para as vigílias, essa noite eu quero uma dessa, quero uma dessa, que via benção nada, dessa não, mas vinha poder de Deus. E eu me lembro que nessas vigílias, irmãos, eu via Deus usando algumas pessoas cantando no Espírito. Irmão, que coisa linda. Eu, um jovem, irmãos, com o coração cheio de, sabe, coração cheio de necessidade de ser trabalhado por Deus, e a lágrima descia ao ver aquela manifestação. São coisas que não acontecem. Por quê? Porque a igreja tem se retido. Outro momento a gente fala sobre o dom de profecia, tá, irmãos? Profecia, por exemplo, ninguém deve profetizar, irmãos, quando já tem um profetizando. Uma outra coisa, é rapidinho aqui, é só para dar uma palhinha. Irmão, se alguém começar a profetizar, eu tenho percebido isso, se alguém às vezes começa a profetizar, todo mundo começa a falar língua estranha em cima, daí atrapalha, irmão. Não, é Bíblia, é amor. Alguém começa a profetizar, para tudo e escuta. Ah, pastor, mas se for da carne? Se for da carne, tem o Espírito Santo para dar discernimento aqui e para brecar, irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Mas vamos lá, vamos terminar aqui. E terminamos, né? Orar, cantar e, é claro, falar. Então, as três coisas: falar no Espírito, está no capítulo 14 inteiro. Cantar no Espírito, orar no Espírito. Irmãos, fica essa palavra aqui para o coração de vocês. E tem muita coisa que eu gostaria de comentar com vocês, mas a hora já foi. Oi? Às vezes uma pessoa vai profetizar na frente da outra, ela vai falar, aí ela profetiza, começa a falar a língua estranha para a pessoa não está entendendo nada, está falando, é de Deus. Não, pode ser, com certeza absoluta, a gente não pode sair duvidando, mas é o que a Bíblia está falando. O próprio apóstolo Paulo falou, se alguém fala em língua estranha, ore para que também interprete, para que o entendimento do vosso irmão tenha fruto, né? E ele seja edificado. Então, eu posso chegar e ficar meia hora com a mão na sua cabeça falando língua estranha. Meia hora não pode, porque vai ficar esquisito o negócio, né? Vai ficar estranho. Seria qualquer um dos irmãos que imagina, meter a mão na cabeça do irmão, vai ficar lá, e cadê a interpretação? Né? Não tem. Então não há edificação. É Deus. A pessoa falando, observa, irmão, não é que é Deus. Os irmãos vão entender bem essa parte aqui, ó. Quem fala língua estranha, não é Deus falando dele. A Bíblia está dizendo que é ele falando com Deus, ele falando a Deus. Então é espiritual, mas para pessoas edificadas tem que ter interpretação. Amém? Irmãos, a hora já foi, eu não quero passar os irmãos. Se ele for entregar alguma coisa e falar em mistério, se a pessoa não interpretar, não vai adiantar. Então na igreja nós precisamos, irmãos, do dom de profecia. Nós precisamos dos crentes soltar as línguas estranhas, receber variedade de línguas estranhas, mas precisamos do dom de profecia, precisamos do discernimento de espíritos, precisamos do interpretação de línguas, tá? Interpretação de línguas, nós precisamos de todos os dons. Pastor, mas então Deus dá um dom para um, qual será o dom que Deus quer dar para mim? Não é assim que funciona, crente. Não existe esse negócio de um crente ter um dom, ter dom de um dom. Não, irmãos. O dono dos dons é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele reparte a cada um para aquilo que for útil. Então Deus pode me usar nessa noite com o dom de profecia. Deus pode nos usar com o dom de interpretação de línguas. Deus pode nos usar com o discernimento de espíritos. E assim vai. Só que Deus usa um aqui, Deus usa outro ali, e assim por diante. Irmãos, glória a Jesus. Eu espero que essa palavra surta efeito nele. Vocês vão ficar de pé? Nessa última oração, nós vamos fazer uma oração aqui para Deus colocar línguas estranhas nos seus lábios, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou deixar essa oração transmitida. Quando terminar a oração, daí pode encerrar, mas só depois que terminar a oração, porque
que Jesus vai alcançar com renovo a vida de alguém lá em algum lugar. Vamos falar com Deus, irmãos? Você tem fé e coragem para orar em línguas estranhas nessa noite? Você consegue vencer a carne? Você consegue vencer a incredulidade? Você consegue vencer os paradigmas que o mundo tem lançado na tua mente e teu coração e começar a renovar, até renovar na sua vida essa ferramenta poderosa? Então vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, com singeleza, com simplicidade, nós ministramos nesta noite esta palavra, Senhor, a esses teus filhos queridos que vieram até essa casa de oração. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quem convence o homem é o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo. A gente fala a tua palavra, mas é o Senhor que opera. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra gere no coração desta igreja, dessas mulheres, destes homens, desses jovens, de todo esse povo, ó Deus, o renovo espiritual, o renovo de face, piomanias, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, para destravar, Senhor, e fazer uso dessa ferramenta nesse tempo de tantas batalhas espirituais. O mundo está envolto em trevas e a igreja muitas vezes despercebida, anestesiada, a igreja, Senhor eterno, em silêncio, a igreja, ó Deus, meu Pai, alienada daquilo que o Senhor quer e pode fazer. Eu te peço, traz renovo ao teu povo, traz renovo ao teu povo, traz renovo, Senhor, e coloca nos lábios dos teus filhos as línguas estranhas, batiza no Espírito Santo. Deus, aonde estiver alguém que venha ouvir esta prédica através dessa singela transmissão, Deus, renova com o Espírito, batiza no Espírito, renova, reforça, Senhor eterno, a vida dos teus filhos, as capacidades espirituais para a glória do teu nome. Da diomadia chefe, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de dúvida, todo espírito de dureza de coração, de incredulidade que quer minar na mente, no coração dos seus filhos, meu Deus e meu Pai, o valor da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito produza na vida dos teus filhos a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Darramande de face de ouro e de comandávia, nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Vamos todos dizer juntos: amém. Deus abençoe. Deus abençoe o meu Carlos, irmã Rose. Deus abençoe a todos. Pode ligar.